Olá, senhores, boa noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Vou inverter a tela aqui. Olá, boa noite a todos. Muito bem, bom estar aqui com vocês. Vou tirando aqui esse som, esse samba, esse nosso domingo à noite, em que nós estaremos juntos novamente para darmos sequência ao projeto Delegado 2016 Medicina Legal, junto com o Saber Mais Direito. Primeiramente, aí, agradecer ao meu amigo Dalmo, que é o presidente do Saber Mais Direito, por nos proporcionar essa oportunidade de darmos aulas e dicas de medicina legal aqui pelo Periscope do Saber Mais Direito. E antes de começarmos a dar sequência à matéria de hoje, que é a continuidade do Periscope de quarta-feira, em que falamos sobre tanatologia parte 1 para concursos de delegado no Brasil inteiro, eu gostaria de te pedir para que vocês clicassem aqui nesse bonequinho e convidassem os seguidores, tá certo? O professor André Uchoa sou eu, tá vendo? Professor André Uchoa, seguidores convidados, sou eu. Eu estou aqui no meu Periscope pessoal também, online, ao vivo, acompanhando por um outro telefone, tá certo? Então pedi aos colegas que ainda não me sigam no Periscope, que me sigam, passem a me seguir, porque não só pelo Saber Mais Direito, mas pelo meu Periscope pessoal eu também dou muitas dicas acerca de medicina legal e de direito administrativo. Então eu vou postar aqui no meu Periscope para que vocês sigam aí o professor André Uchoa. Aqui, ó, professor André Uchoa sou eu, ó. Só clicar aqui, vamos seguir, galera. Só clicar aí em cima que vocês começam a me seguir. Quem ainda eventualmente não estiver me seguindo, por gentileza, caso tenha interesse, acho interessante, tá certo? Também no Instagram, o meu Instagram eu vou colocar aqui também, vai sair meu Instagram. Quem não me acompanhar no Instagram, seria interessante também, porque eu posto várias dicas também no Instagram, tá certo? Muito bem. Bom, aqui o André Uchoa, Portal F3 é o meu Instagram. Direito Ensinado entrou, agradeço aí por estar compartilhando a live, convidando os seguidores. Acho que todos aí devem estar com a apostila, né? Nós temos uma apostila para essa aula, então esse projeto meu com o Saber Mais Direito, toda semana haverá uma aula de medicina legal com uma apostila sobre o tema. E a apostila está lá no site do sabermaisdireito.com. É uma apostila gratuita, você não paga nada, e a apostila é o resumo do livro do professor Higino Carvalho Hércules, com mais as minhas anotações de prova de quando eu estudei para o concurso de delegado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou delegado de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro e professor de Medicina Legal e de Direito Administrativo. Então, a apostila, ela tem o intuito de resumir o livro do Higino de forma mais clara, menos técnica, considerando que o Atlas do professor Higino não é um livro para bacharéis em Direito, é um livro para médicos, mas só que há uma tendência no Rio de Janeiro de cobrarem a medicina legal com base no livro do professor Higino, porque uma das examinadoras da banca do Rio de Janeiro, a professora Virgínia, ela é assistente, ou foi assistente do professor Higino na graduação na Faculdade de Medicina, e por isso, então, isso costuma a ser cobrado, tá certo? Então, a apostila, ela resume o livro do Higino, e, além disso, eu acrescento pontos importantes dos meus resumos pessoais quando eu estudei para o concurso de delegado. Está bem completa a apostila, e eu acho interessante. Essa apostila você não paga nada por ela, é 0,800, está no site do Saber Mais Direito. Tranquilo? Bom, feitas essas considerações iniciais, acho que aí já deu tempo do pessoal entrar, né? Vamos convidar aí, galera, o pessoal para a gente repartir essa aula tão democrática através desse instrumento que é o Periscope. Acabou de começar, Felipe. Tamo junto, obrigado pela presença mais uma vez. Então convidem aí os seus seguidores mais uma vez, tá? Para que quem não convidou ainda, para que a gente possa, de forma democrática,
trazer também conhecimento para outras pessoas que tenham interesse de alguma maneira, ter acesso a essa informação. Tranquilo? Quem não me segue no Periscope, professor André Uchoa sou eu estou falando de outro Periscope, do meu próprio Periscope, tá? É só clicar em cima aí, quando aparecer professor André Uchoa, segue aqui, clicando, você passará a me seguir. Ok, senhores? Vamos lá, então. Bom, vamos iniciar. Na semana passada, doutor, teria apostila de outras partes da medicina legal? Haverá apostila de todas as partes de medicina legal, só que elas vão ser divulgadas conforme as aulas forem surgindo. Na semana que vem, haverá aula na quarta-feira, e a apostila vai ser de traumatologia forense, lesão por energia, física não mecânica, energia térmica. A apostila deve estar sendo liberada amanhã, já no site Saber Mais Direito, para que os interessados possam baixar a apostila, tá? Então a próxima apostila, amanhã, até o final do dia, vai estar no site do Saber Mais Direito. Tranquilo? Muito bem. Peguei o bonde andou onde pego a apostila no site do Saber Mais Direito, tá? Vai ser postado aí o site para vocês pegarem. Apostila no site do sabermaisdireito.com. Vamos lá, senhores. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a tanatologia forense. E só para fazer uma revisão rápida, a tanatologia é uma parte da medicina legal que estuda a morte. A morte não como um fenômeno isolado, mas a morte através de todos os fenômenos que acabam por desencadear a morte. A morte não é um ato isolado. A morte é um conjunto de processos pelos quais o organismo passa, que ao final dele ele acaba morrendo. E aí então nós vimos lá atrás, na aula número 1 de tanatologia, o conceito de morte. A gente viu que o Brasil adota o conceito de morte encefálica na lei de transplantes de órgãos e tecidos, lá no artigo 3º. O professor Edésio Ramos, delegado de polícia da minha turma, entrou. Valeu, Edésio. Prazer. Quem não conhece o professor Edésio, siga o professor Edésio Ramos, professor do Portal F3, delegado de polícia da minha turma, professor de penal, grande mestre em penal. Obrigado pela presença. Sigam aí o professor Edésio, ok? Bom, então, a morte não é um fenômeno isolado, a morte é um processo. E a lei de transplante de órgãos e tecidos no Brasil adotou o conceito legal de morte através de morte encefálica, a morte do encéfalo. Só que nós vimos que o encéfalo é um órgão composto por 4 subórgãos. O encéfalo é composto por cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Logo, não basta a morte cerebral, porque o cérebro é a parte do encéfalo responsável pela vida de relação, ou seja, pela consciência e a vontade. E em medicina legal, a morte do encéfalo do cérebro é sinônimo de estado de coma. Ou seja, o estado de coma pode estar presente pela morte do cérebro, mas o indivíduo ainda não está morto, porque uma parcela do encéfalo, a ponte e o bulbo, ainda não morreram. Ou seja, o tronco cerebral ainda não morreram. Então a morte encefálica, na verdade, ela vai se dar com a morte do tronco cerebral, que é a ponte e o bulbo, que são regiões do encéfalo responsáveis, são centros cardiorrespiratórios, que quando param de forma irreversível, vai se chegar ao conceito então de morte encefálica. Isso tudo nós já vimos no Periscope número 1, de tanatologia forense, parte 1. Nós também vimos os sinais imediatos de morte. Vimos os sinais imediatos, também chamados de sinais de probabilidade, e dentro dessa perspectiva nós vimos o período de incerteza de Turdes. Vimos também os sinais consecutivos de morte, ou sinais de certeza. Vimos o resfriamento cadavérico, vimos a rigidez cadavérica, vimos a evaporação tegumentar e vimos os livores, que são os sinais consecutivos tardios ou de certeza de morte. E foi exatamente aí que nós paramos na última aula. Ora, e essa segunda aula, ela tem por objetivo dar sequência à parte da medicina legal que não foi vista anteriormente. E nós vamos iniciar essa parte nova pela análise dos fenômenos destrutivos e conservadores do cadáver. Fenômenos destrutivos e conservadores do cadáver. Ora,
quando a morte se instala pelos sinais consecutivos ou tardios, se inicia uma série de fenômenos, normalmente de natureza química, que vão atuar naquele cadáver. Alguns fenômenos eles protegem o cadáver, são fenômenos conservadores, e outros destroem o cadáver, são chamados de fenômenos destrutivos. Nós vamos começar o estudo pelos fenômenos destrutivos. E o primeiro fenômeno destrutivo que você tem que anotar aí no seu caderno se chama autólise. Autólise. Na medicina legal, estudar as palavras tecnicamente nos ajuda, porque o significado dos prefixos, dos sufixos, dos radicais, muitas vezes nos permite matar uma questão de prova. Então note, autólise, autolise, lise é quebra, então uma quebra própria, autolise, uma própria destruição. Ora, na autólise, a célula, que é a unidade fundamental do corpo humano, nós temos mais ou menos em torno de 10 trilhões de células. É óbvio que a morte de uma célula não traz nenhum prejuízo para o corpo. Pelo contrário, as células da epiderme, parte superior da pele, são mortas. Então, por um processo de renovação da pele, normalmente, comumente, em regra, nós estamos renovando a epiderme. As células da derme vão se superficializando e as células da epiderme são mortas porque as células da derme vão morrendo. Então a morte de uma célula é algo que não traz nenhum prejuízo. Agora, quando milhões de células costumam a morrer no mesmo momento, isso pode trazer algum prejuízo para o organismo, a depender de que tecidos e de que órgãos essas células façam parte. Então a autólise é um fenômeno que se inicia microscopicamente e depois se espalha, se degrada para todo o corpo, causando a morte de milhões e bilhões de células, causando um prejuízo, na verdade, irreversível para o corpo. Mas a autólise, o que você tem de saber de autólise para a prova? Além de saber que, obviamente, a autólise é a quebra da própria célula, a destruição da própria célula, quando esta já cumpriu o seu ciclo vital, ou então quando esta percebe que, de alguma maneira, ela não está mais sendo oxigenada, ela não está mais recebendo oxigênio para que ela possa não se acidificar e a sua vida possa ser viável. Quando a célula percebe que ela já cumpriu a sua função vital, quando ela já cumpriu o seu ciclo, ou então quando ela percebe que ela está se acidificando, há um corpúsculo dentro do citoplasma da célula, uma organela chamada lisossoma. O lisossoma é como se fosse um estômago da célula. Ele é cheio de enzimas. O lisossoma ele se rompe e essas enzimas que estão no lisossoma, dentro do citoplasma da célula, destroem a célula. Então, importante gravar para a prova que a autólise é um fenômeno que ocorre que vai gerar a morte da célula, da unidade celular. E ela se dá por um processo de autodestruição, advindo de enzimas que estão dentro de uma organela no citoplasma da célula chamada lisossoma. O lisossoma ele se rompe, são bolsas que contêm enzimas, se rompem essas bolsas e essas enzimas destroem a célula. Isso é um primeiro fenômeno destrutivo, é a chamada autólise. Ela se inicia em nível microscópico, até que ela ganha, obviamente, um grande volume, porque milhões de células começam a passar por esse processo, e isso faz com que eu tenha a morte do tecido, do órgão, com a morte, obviamente, do corpo. Tranquilo? Quando há a morte, isso é uma outra observação que eu gostaria que você anotasse. Quando há a morte encefálica, que é a morte do tronco cerebral, alguns órgãos, inclusive órgãos vitais, estão ainda em funcionamento, ainda estão vivos. Então, o coração ainda pode estar batendo, eu posso ter ainda o pulmão, rim,
Então, esse período em que já tem a morte encefálica, mas eu posso manter alguns órgãos em funcionamento artificialmente, até para efeitos de transplantes, chama-se período supravital dos órgãos. Período supravital dos órgãos. Então, se numa prova oral o examinador perguntar, candidato, o que se entende por período supravital dos órgãos? O período supravital é aquele em que os órgãos continuam ainda vivos, apesar de já ter havido a morte encefálica. É em virtude desse período supravital dos órgãos que eu consigo realizar transplantes. Porque se o coração morreu, eu não posso transplantar um coração que morreu. Logo, o encéfalo já morreu, já há morte encefálica, mas ainda não há morte de alguns órgãos. Esse período que os órgãos se mantêm vivos, mesmo já havendo morte encefálica, chama-se período supravital dos órgãos. Tranquilo? Legal. Então nós vimos o primeiro fenômeno de destruição, o primeiro fenômeno destrutivo do cadáver. Vamos ver o segundo fenômeno destrutivo, que é chamado de maceração. Maceração. A maceração é um fenômeno que ocorre quando a água, normalmente a água, mas um líquido, destrói o corpo. Ou seja, um corpo que fica submerso em meio líquido por muito tempo, a água começa a atacar aquele corpo. Atacando aquele corpo de maneira a destruí-lo. Essa destruição de um corpo pela ação de um líquido se chama maceração. Maceração é um fenômeno destrutivo. E essa maceração nós vamos analisá-la, inicialmente no que a doutrina médico-legal chama-se de maceração fetal. Maceração fetal. E a maceração fetal, obviamente, ela ocorre com o feto. Então, o feto, ele fica dentro de um saco que você deve conhecer, chama-se saco amniótico, e o saco amniótico, dentro dele, possui ali dentro um líquido, chamado líquido amniótico. Então, a vida começa na água. Muito bem. Então, aquele feto, por N razões diferentes, ele morre dentro do saco amniótico. Só que quando ele morre, normalmente o organismo da mulher vai expulsá-lo, causando e gerando o aborto, que é a expulsão do concepto. Então, a expulsão do concepto é o conceito de aborto. Só que às vezes não há essa expulsão do concepto. E o líquido amniótico dentro do saco amniótico começa a atacar o feto. Aquela água começa a atacar o feto, destruindo o feto. Isso se chama maceração fetal. Então, a maceração fetal é a destruição do concepto que faleceu, que morreu, dentro do saco amniótico, numa hipótese em que não houve um aborto, não houve uma expulsão do concepto, que seria, obviamente, um natimorto, se tivesse havido a expulsão. Mas, como não houve, ele ficou retido, a destruição do concepto pelo líquido amniótico. Isso se chama maceração fetal. Ora, e na prova, ele costuma fazer algumas perguntas sobre a maceração fetal. Ou seja, sobre o aspecto do feto macerado. Esse feto macerado, ele apresenta alguns sinais. Sinais de que houve a maceração fetal. Então, um primeiro sinal de que houve a maceração fetal, quando há a maceração fetal, o líquido começa a atacar a pele. E como você sabe, a pele é composta por duas camadas. A epiderme, a parte superior da pele, e a derme, a parte inferior da pele. Então, o líquido atacando a epiderme vai trazer um primeiro sinal de maceração, que é o destacamento da epiderme. A epiderme ela vai ser destacada. Então, o destacamento da epiderme é um sinal de maceração fetal. Muito bem. Um segundo sinal, ora, a água começa a destruir destacamento da epiderme. Isso, exatamente. Primeiro sinal. A epiderme vai sendo atacada, vai sendo destacada, só que também os vasos sanguíneos vão sendo atacados. E o sangue que está dentro dos vasos, ele vai sendo derramado.
Ora, e esse sangue derramado, ele vai impregnar a epiderme e a derme, no caso a derme, de hemoglobina. Então haverá um outro sinal de maceração fetal, que é o seguinte: a derme, que é a parte inferior, é a parte mais baixa da pele, é a segunda camada, ela vai ficar embebecida por hemoglobina. Então, o embebecimento da derme por hemoglobina, e obviamente esse aspecto vai ser avermelhado. A derme ela vai ficar vermelha, banhada de sangue. Esse banhar de sangue é um sinal de maceração fetal. Então, o segundo sinal de maceração fetal é que a derme está embebecida por hemoglobina, está impregnada de hemoglobina. Por quê? Porque com a destruição dos vasos sanguíneos, há derramamento de sangue, e essa hemoglobina ela vai, de alguma maneira, se instalar ali na derme. A aparência do feto é avermelhada. Ou seja, eu tenho aqui já o destacamento da epiderme, eu tenho, além do destacamento da epiderme, eu tenho também o embebecimento da derme por hemoglobina, e isso vai fazer com que o feto fique com um aspecto avermelhado. Deixa eu só botar aqui o carregador no celular. O computador, porque senão eu não consigo, estava acabando a bateria do computador, senão eu não consigo mostrar as imagens que eu quero mostrar sobre isso, sobre a maceração fetal. Então, o embebecimento da derme por hemoglobina, dando um aspecto avermelhado, é uma segunda característica do feto macerado. Então, o feto macerado, destacamento da epiderme, a hemoglobina está banhada, a derme está banhada por hemoglobina, dando um aspecto avermelhado. As articulações do ombro, elas têm uma extensão e amplitude. Como há a destruição das articulações, a extensão das articulações do feto está ampliada. Ou seja, o feto tem, obviamente, membros inferiores, membros superiores, e esses membros têm articulações. A articulação está ampliada. O ângulo é maior do que o normal. Então, a ampliação, a maior extensão das articulações também é um sinal de maceração fetal. Ora, 3 sinais de maceração fetal: ampliação das articulações, derramamento de sangue que faz com que a hemoglobina banhe a derme e dá um aspecto avermelhado, e o destacamento da epiderme. São sinais de que uma mulher, deu à luz a um feto macerado. É um natimorto, e esse natimorto, ele tem características de que passou por uma maceração fetal. Tranquilo? Então repare, vou inverter a câmera aqui para mostrar essa imagem. Invertendo a câmera. Aí está um feto dentro do saco amniótico, né? Que você está vendo a placenta, o cordão umbilical, e esse feto está aqui envolto em meio líquido, que é o líquido amniótico. Ele, então, morreu por alguma razão, mas não foi expulso. Esse líquido começa a atacá-lo dentro do saco amniótico. Muito bem, quando ele é retirado, quando ele é expulso, quando é feito o aborto, esse é o aspecto do feto macerado. Então, note, olha, repare o destacamento da epiderme aqui. Repare que a derme está toda embebecida por hemoglobina, que faz com que ela tenha um aspecto avermelhado, e as articulações estão ampliadas, Essa foto foi retirada do site do professor Malthus, que é um site de medicina legal, que tem várias imagens muito interessantes. Então, note, nessa foto eu consigo destacar todas as características do feto macerado: destacamento da epiderme, embebecimento de hemoglobina na derme e ampliação das articulações. O site é do professor Malthus, está aqui na foto, ó, malthus.com.br. É um excelente site de medicina legal. Então, o feto aí dentro do saco amniótico, e aqui o feto macerado. Tranquilo? Deixa eu inverter de novo aqui. Uma outra questão de prova
muito cobrada é a seguinte: quando há maceração, se a mulher tiver dado à luz a um natimorto e esse natimorto ele estiver macerado, ou seja, se o feto estiver macerado, é porque essa morte dentro do saco amniótico ocorreu há mais do que 24 horas. Isso é uma informação importante para o perito legista, isso é uma informação importante para o delegado de polícia. Por quê? Vamos imaginar que o camarada, com raiva da mulher, ele dá um chute na barriga da mulher, querendo lesá-la, causar a ela lesão corporal. Ele sabe que ela está grávida de 9 meses, ou de 8 meses, ou de 7 meses. E então, essa mulher, 2 horas depois de ter tomado essa pancada na barriga, ela dá à luz a um feto macerado. E essa hipótese chega a você, a delegacia de polícia. Qual é a conclusão que você, delegado, tiraria? Ora, se o feto estava com sinais de maceração, é porque aquela morte já teria ocorrido há mais do que 24 horas. E como alguém colocou aí, seria uma hipótese de crime impossível. Mesmo que ele quisesse causar o aborto, mesmo que ele quisesse a morte do concepto, mesmo que além da lesão corporal ele quisesse sim causar nela aborto, porque era marido dela e achava que aquele filho não era dela e num surto psicótico a agrediu, mas se o feto estava macerado, a conclusão é crime impossível, por impossibilidade do objeto. Ou seja, o aborto é matar o concepto. Se o concepto já estava morto, não há de se falar em crime de aborto. Tranquilo isso? Dúvidas? Legal? Ótimo. Então vamos em frente. Ainda na maceração fetal, uma outra informação importante de maceração fetal. Um outro sinal de maceração fetal, além da amplitude das articulações, além da derme embebedecida por hemoglobina, além do destacamento da epiderme, há um outro sinal que é o cavalgamento dos ossos do crânio. Professor Ailton Zucchi, joga duro, entrou aí na live, valeu irmão, grande delegado de polícia do Distrito Federal, pega pesado, joga duro. Valeu Ailton, tamo juntos parceiro, obrigado pela presença, jogando duro, vamos que vamos. Então, um outro sinal importante da medicina legal na maceração fetal o quarto sinal é o cavalgamento dos ossos do crânio. Então, os ossos do crânio do concepto, a partir de um determinado período de tempo em que ele continua sendo atacado pela água que o destrói, pela maceração, esses ossos do crânio eles vão cavalgar, vão trepar um em cima do outro. Então, cavalgamento aqui é a trepagem, ou seja, os ossos eles trepam um em cima do outro. E esse sinal indica que aquela morte já ocorreu há pelo menos 7 dias. Há pelo menos 7 dias. Então, se há cavalgamento dos ossos do crânio, é porque aquela maceração fetal, aquela morte, já está ali atuando há pelo menos 7 dias que aquele concepto morreu. Isso tem um nome na medicina legal no que tange aos sinais. Isso se chama sinal de Spalding. Spalding, S-P-A-L-D-I-N-G, sinal de Spalding. Então, o sinal de Spalding, ele denuncia, alguém colocou aí para mim, obrigado, sinal de Spalding. O sinal de Spalding significa que aquela morte ocorreu há mais de 7 dias. E o sinal de Spalding é o cavalgamento dos ossos do crânio no feto macerado. Isso é importante porque, André? Porque dali eu extraio a cronotanatognose. Como nós vimos na aula passada, cronotempo, tanato morte, gnose tempo. Gnose conhecimento. Conhecimento do tempo da morte. Ok? Ainda no feto, né? Ainda na maceração. Um outro tipo de maceração ocorre também não só nos fetos, mas ocorre também nos afogados. Então, quando alguém morre afogado e não é retirado do meio líquido, aquela água da piscina ou água do mar vai começar também a atacar aquele corpo. Então, a maceração fetal e a maceração dos afogados.
Então, tantos afogados maceram, professor Fabrício Bastos, grande processualista civil, promotor de justiça, professor do Portal F3, sou seu fã, você sabe disso, obrigado por comparecer aqui e prestigiar a nossa live. Quem eventualmente ainda não estiver seguindo o professor Fabrício Bastos, sabe tudo de processo civil, um monstro em processo civil, um beijo no coração, obrigado, amigo. Então, a maceração fetal, a maceração ela pode ocorrer nos fetos ou nos afogados. E nos fetos, a maceração ela é chamada de maceração asséptica. Maceração asséptica. O que é maceração asséptica? É a maceração sem bactéria. Ora, dentro do saco amniótico, ali é um meio que não é séptico, ou seja, ali eu não tenho bactérias. Então, a maceração do feto, como ela ocorre dentro de um meio livre de bactérias, essa maceração se chama maceração asséptica. A maceração dos afogados, como no meio líquido, nas águas, você tem bactérias nas águas, aquela maceração dos afogados chama-se maceração séptica. Professor Marcelo Machado, meu Deus do céu, quanta autoridade, quanto monstro aqui na minha aula, não saber mais direito. Professor Marcelo Machado, um dos principais defensores públicos do Brasil, um dos maiores professores de processo penal do Brasil. Obrigado, professor Marcelo Machado. Quem não seguir ainda o professor Marcelo Machado, que o siga. Também professor do Portal F3, também professor do nosso projeto delegado no Portal F3. Professor Marcelo Machado, monstro, obrigado pela presença. Então, eu tenho uma maceração fetal, valeu irmão, obrigado, olha ele aí, ó. Só clicar nele aí e começar a segui-lo, porque também dá aulas sensacionais aqui no Periscope. Marcelo Machado, obrigado amigo. Então, maceração asséptica é a maceração fetal. Maceração séptica é a maceração dos afogados. Tranquilo? Dúvidas? Legal. Bom, então nós vimos um segundo fenômeno destrutivo do cadáver, que é a maceração. Está ligado à destruição do corpo pelo meio líquido. Pode ser nos afogados, pode ser nos fetos. Tá certo? Vamos para a terceira modalidade de fenômeno destrutivo do cadáver, que é a putrefação. Não há dúvida que a putrefação é, se não a mais cobrada em prova, forma destrutiva do cadáver, mas se não for a mais, é com certeza uma das mais cobradas. É difícil você pensar numa prova de medicina legal sem se falar em putrefação. E o primeiro ponto que nós temos aqui de lembrar acerca de putrefação é as fases que compõem a putrefação. A putrefação ela é composta por 4 fases. Na apostila, quem estiver acompanhando, isso está lá na página 37 da apostila. Página 37 da apostila. Vamos lá. Então, a primeira fase da putrefação é a fase da coloração, também chamada de fase cromática, cromática ou de coloração. A segunda fase é a chamada fase gasosa ou efizematosa. Segunda fase, gasosa ou efizematosa. Terceira fase é a fase da coliquação, ou também chamada de fase redutora. Fase da coliquação ou fase redutora. E a última fase é a fase da esqueletização. Então isso aqui é uma perguntinha típica de prova oral. Candidato, doutor, quais são as 4 fases? Ou quais são as fases, né? Porque se ele falar 4 já está te dando uma cola. Quais são as fases da putrefação? Excelência, cromática, efizematosa, coliquativa e de esqueletização. O senhor poderia me falar acerca de cada uma delas? Então, nós vamos começar aqui a trabalhar cada uma dessas fases da putrefação. A primeira fase que eu gostaria de falar com você é a fase da coloração, também chamada de fase cromática. Fase cromática. Ou seja, quando o cadáver entra em putrefação, e ele entra em putrefação porque as bactérias começam a destruir o cadáver, as bactérias, quando começam a destruir o cadáver, essa destruição, por meio da bactéria, vai formar um gás, uma reação química. E esse gás é o gás sulfídrico, o H2S, gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, ele vai reagir com a hemoglobina.
formando a sulfoxhemoglobina. E a sulfoxhemoglobina, ela tem uma coloração esverdeada. Então, a sulfoxhemoglobina, ela é uma reação química que ocorre em virtude do gás sulfídrico produzido pela ação das bactérias, que vai reagir com a hemoglobina, formando um composto chamado de sulfoxhemoglobina. E a sulfoxhemoglobina, ela tem uma coloração esverdeada. Por isso, essa primeira fase é uma fase inicial. Quando essa fase ocorre, quando eu olho para um cadáver, chego num local de crime e vejo que o cadáver já está esverdeado, eu já posso dizer que há pelo menos 24 horas de morte. Porque essa fase, ela começa ali em torno de 24 horas, porque é a partir do momento em que se inicia a putrefação. Lembre-se da aula passada, lembre-se que quando há a morte, sinais imediatos se instalam. Depois de sinais imediatos, surgem os sinais consecutivos. E um dos sinais consecutivos são os livores, por exemplo, a rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica começa com 30 minutos de morte. Há um primeiro músculo que começa a enrijecer, que é o masseter. A rigidez cadavérica ela é crânio-podálica. E com mais ou menos 8 horas de morte, a 12, o cadáver está todo duro. A rigidez cadavérica está generalizada. Os livores de 8 a 12 horas já se fixaram, mas a putrefação não se iniciou ainda, porque o cadáver está todo duro. Quando o cadáver começa a amolecer, e ele amolece no mesmo sentido pelo qual ele enrijece, é porque a putrefação se iniciou. E essa putrefação se inicia, obviamente, isso pode ser influenciado por questões ambientais, mas normalmente mantida inalteradas as condições de temperatura e pressão, isso começa a mais ou menos 24 horas de morte. Então, a primeira fase que eu percebo da putrefação é a fase de coloração, em que eu percebo que o cadáver está ficando verde. Manchas esverdeadas começam a tomar conta do cadáver. Com isso, 24 horas de morte. Fase da coloração. E isso se dá pelos gases. O gás sulfídrico, H2S, reage com a hemoglobina, formando a sulfoxhemoglobina, e isso traz para o cadáver uma coloração verde. E aí agora é o momento para a gente lembrar de uma outra questão de prova, que é a mancha verde abdominal de Bordel. Mancha verde abdominal de Bordel. Essa mancha verde abdominal de Bordel, ela aparece onde? Questão dificílima, né? Porque é a mesma coisa perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Onde é que está a mancha verde abdominal de Bordel? No abdômen. No abdômen. Mas numa parte específica do abdômen, o Felipe colocou ali, na fossa ilíaca direita. Na fossa ilíaca direita. É uma região que fica na parte direita, é óbvio, abaixo do umbigo e um pouco acima do quadril. É a fossa ilíaca. Num local específico chamado seco. C-S-O, seco. O seco é uma parte inicial do intestino grosso. Ou seja, o intestino delgado acaba por, na sua sequência, virar intestino grosso. E o seco, ele recebe aquela substância que vem do intestino delgado, da digestão para o intestino grosso, e o seco tem a função de absorver água e absorver ainda, por último, alguns nutrientes. Mas só que aquela região ali é uma região impregnada de bactérias. Impregnada de bactérias. E esse impregnamento de bactérias faz com que a putrefação, como ali a quantidade de bactérias é muito grande, comece por ali. Por isso que a mancha verde abdominal de Bordel, ela está na região do seco ilíaco. Ou seja, no abdômen, na parte inferior do umbigo, do lado direito, acima do quadril. Por ali começa a mancha verde abdominal de Bordel. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Agora, se ele perguntar assim, a mancha verde abdominal de Bordel, por exemplo, nos natimortos, nos fetos, elas começam aonde? Ou começam melhor, onde, né? Começam onde? Em que local?
Ora, e a resposta, obviamente, não vai ser a mesma. Lembre-se do que eu falei há pouco agora sobre o feto macerado. O feto macerado, você vai trabalhar com uma maceração asséptica. Se a maceração é asséptica, é porque no meio líquido onde o feto estava não havia bactérias. Quando esse concepto for expulso para o meio interno, para o meio externo, dentro dele, no seco ilíaco, não haverá bactérias. Então a mancha verde abdominal de Bordel nos fetos não pode estar no abdômen. E obviamente não vai se chamar mancha verde abdominal, porque ela não está no abdômen. Considerando que dentro do feto não há bactérias no momento que ele é expelido, já que a sua maceração, já que o local onde ele estava era um local isento de bactérias. E quando ele vai para o meio externo, essas bactérias começam a atacá-lo. E vão entrar por onde? Pelos orifícios naturais. E quais são os orifícios naturais? Narinas, bocas, ouvidos. Então, por isso que a mancha verde de Bordel, que não é abdominal, nos fetos, ela se dá onde? Nos orifícios naturais. Porque é ali que o feto vai ter o primeiro contato com as bactérias, já que na fossa ilíaca não haverá bactérias porque ele estava no meio asséptico, ou seja, sem bactérias. Isso é uma pergunta de prova. Então, em regra, onde é a mancha verde de Bordel? No abdômen. Por isso é mancha verde abdominal, porque no seco ilíaco é uma região impregnada de bactérias. E ali começa o processo de ataque à formação de gás sulfídrico que reage com a hemoglobina, formando a sulfoxhemoglobina. Mas no feto não é assim, porque no feto o meio que ele estava era um meio asséptico. Quando ele é expelido, ele passa então a estar no meio impregnado por bactérias e essas bactérias o atacam pelos orifícios naturais. Por isso, nos fetos, que obviamente são natimortos, eu tenho a mancha verde que não é abdominal nas regiões, nos orifícios naturais. E para fechar isso, e nos afogados? É uma outra pergunta de prova. Nos afogados, quando normalmente uma pessoa se afoga, ela flutua nas águas nessa posição. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, quem se afoga normalmente morreu afogado, ele flutua na posição que você está vendo. A cabeça é uma região que pesa mais no corpo. E como ela pesa mais no corpo, ele vai flutuar nessa posição. Ora, flutuando nessa posição, todo o sangue e bactérias daquela água vão para essa região do tórax e cabeça. Então, vou voltar aqui para mim. Com a cabeça mais inclinada para baixo. Isso faz com que ele se afogou, obviamente, ingeriu líquido, aquele líquido está nos pulmões, aquele líquido está contaminado por bactérias. Então, nos afogados, a mancha verde, ela não começa no abdômen, ela começa na região do tórax, pescoço e cabeça. Por que na região do tórax, pescoço e cabeça? Porque ele inspirou água, por isso se afogou, e aquela água impregnou os pulmões. Aquela água está impregnada de bactérias, por isso a mancha verde nos afogados se dá na região torácica, na região do pescoço e na região da cabeça. Tranquilo? Então, mancha verde abdominal de Bordel. Normalmente é no abdômen, em virtude da fossa ilíaca. Nos fetos é nos orifícios naturais. E nos afogados é na região do tórax, cabeça e pescoço. Tranquilo isso? Dúvidas? Então isso é uma primeira questão de prova sobre a primeira fase da putrefação, que é a fase chamada de fase da coloração, ou também chamada de fase cromática. Tranquilo? Vamos para a segunda fase, que é a chamada fase gasosa. Ora, com o avançar da putrefação, ou seja, mais de 24, mais de 48 horas, aquelas bactérias que começam a atacar, elas formam um gás, que é o gás sulfídrico. O gás sulfídrico reage com a hemoglobina, formando a sulfoxhemoglobina. Muito bem. E esses gases, eles se expandem. Expansão de gases é um fenômeno que você estuda, inclusive, na física. Muito bem.
Lembre da aula passada e lembre que quando há a morte, há a parada irreversível da circulação, considerando que o coração parou de forma irreversível. E aquele sangue, ele passa a se depositar nas regiões de maior declive do corpo. Inclusive, esse depósito de sangue nas regiões de maior declive tem um nome, lembra? São os livores. Ora, esses livores ficam depositados, esses livores se fixam entre 8 e 12 horas e eles não mais se movem. Mas só que quando começa a putrefação, os gases começam a empurrar aquele sangue que estava na parte de maior declive do corpo para cima. Os gases da putrefação começam a empurrar o sangue para a parte mais superior. Professor Pedro Barreto, nosso grande mestre, nosso grande líder do Portal F3, acabou de entrar. Obrigado aí pela presença, meu amigo. Sou seu fã, você sabe disso, te amo. Acho difícil alguém não seguir o professor Pedro Barreto ainda, né? Ele é o terceiro maior professor com seguidores no Periscope no Brasil. Terceiro. Tá batendo quase 50 mil seguidores. Então, se você não segue ainda, que eu acho difícil, né? Siga o professor Pedro Barreto. É uma honra estar aqui com você e saber que você está na minha live aí. O professor Pedro Barreto foi um dos que mais me incentivou, acreditou em mim no que tange ao Ministério de Aulas de Medicina Legal. Ele vem falando isso para mim já há muito tempo. Falando, André, você passou no concurso 2 vezes, você sabe muito medicina legal, o seu conhecimento tem condições de ajudar pessoas que não são médicas, como você não é, para que elas possam entender o livro do Higino. E você fica aí em dúvida se vai fazer ou não. Então eu gostaria aqui de fazer esse depoimento para o professor Pedro Barreto de agradecimento, porque se eu estou aqui hoje, eu devo muito a ele pelos incentivos que me deu e pela força que me deu de poder passar esse conhecimento de medicina legal para os meus alunos, para todos aqueles que têm o sonho de se tornar delegado. Então, Pedrão, irmão, te amo, obrigado, você faz parte dessa aula. Você colocou vários tijolos para que eu pudesse erguer essa aula e você é um dos que mais me incentiva. Por isso, fica aqui meu depoimento em público. Obrigado, irmão, te amo. Vamos lá, continuando. Voltando para cá. Então, nós estávamos falando Já até me perdi, né? De que eu estava falando? Até me emocionei aqui. O que eu estava falando mesmo, hein? Eu estava falando da putrefação, não era isso? Dos gases da putrefação. Então, com os livores cadavéricos faz com que, obviamente, por ação dos gases, esse sangue se amolde, vá para as regiões de maior declive. Com os gases da putrefação, os gases empurram o sangue para a parte de cima. E esse gás, esse sangue na parte de cima, ele vai estufar as veias, as artérias, toda a trama vascular. Então, a trama vascular, eu vou conseguir ver a trama vascular por transparência da pele. Vendo essa trama vascular por transparência da pele, parece que o sangue está se movimentando, está havendo uma circulação. E essa circulação se chama circulação póstuma de Bourdelle. Circulação póstuma de Bourdelle. Póstuma, óbvio, porque é depois da morte. E a razão da circulação póstuma de Bourdelle são os gases. Os gases que surgem do processo de bactéria atacando aquele corpo e formando a sulfoxhemoglobina. Circulação póstuma de Bourdelle. Então, repare, vou mostrar aqui uma foto para vocês da circulação póstuma de Bourdelle. Olha, aí eu tenho um cadáver. Note que aqui no cadáver, na região do tórax, eu consigo vislumbrar toda a trama vascular. Toda a trama vascular que está surgindo, por quê? Porque o sangue está circulando, mas o sangue está circulando por força dos gases da putrefação, do gás sulfídrico, da sulfoxhemoglobina, em virtude da produção bacteriana a partir do momento que a morte se instalou. Tranquilo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui a nossa tela. Vou te mostrar aqui um outro ponto importante, que é a mancha de Bourdelle
E não só a mancha verde, mas também a circulação póstuma. Repare como é que eu consigo vislumbrar a trama vascular no corpo do cadáver. Tá aí uma foto, inclusive, tirada do livro do professor Higino. Mancha verde abdominal e circulação póstuma de Bourdelle. É outra questão que cai em prova em medicina legal. Então nós estamos na segunda fase da putrefação. Vimos a primeira fase, que é a fase da coloração, a segunda fase, que é a fase gasosa ou efizematosa, e nessa fase, circulação póstuma de Bourdelle. Um outro detalhe importante que lembrei agora da circulação póstuma de Bourdelle é que essa circulação póstuma, esses gases, se aquele cadáver, se aquela mulher em vida, se ela estivesse grávida, aqueles gases podem também expulsar o concepto. E haverá ali um parto, ou seja, um parto póstumo de Bourdelle, porque ela vai parir a criança. Aquela criança vai ser expulsa pelos gases, ou seja, aquela criança vai ser expulsa pelo canal vaginal. É o parto póstumo de Bourdelle, em virtude da expansão dos gases. Ou seja, na fase efizematosa, eu tenho a procedência da língua. O cadáver fica inchado, geralmente anegrado. A língua fica procedente, fica para fora. É possível que você vislumbre ali uma ereção peniana por conta dos gases. Então, ereção peniana por conta dos gases, procedência da língua, parto póstumo de Bourdelle, circulação póstuma de Bourdelle. Todos esses são sinais de que a fase efizematosa ou gasosa se instalou. E se isso é verdade, aquela morte já ocorreu por mais do que 24 horas. Por mais do que 24 horas. Tranquilo? Circulação póstuma de Bourdelle, parto póstumo de Bourdelle, a presença da trama vascular sendo vista pela pele do cadáver, ereção peniana em virtude dos gases. Vou mostrar isso aqui para vocês, porque isso aqui também é importante. Olha essa imagem. Aí eu pergunto aos senhores, quanto tempo tem de morte? Note que é difícil até identificar se ele era branco, pardo. Então a língua, repare a procedência da língua, ele está todo inchado, ele já está anegrado, a mancha não é mais verde, já é negra. O camarada era de cor branca e agora eu não consigo sequer saber qual era a cor dele. Então eu tenho aí a fase efizematosa da putrefação. Aqui um outro exemplo. Repare, eu tenho inclusive uma ereção peniana aqui que se dá por conta de quê? Por conta dos gases. Isso aí é um sinal de destacamento da epiderme. Repare, esse destacamento da epiderme, com certeza mais do que 48 horas. Mais do que 48 horas. Voltando aqui. Esse destacamento da epiderme na fase gasosa tem um outro detalhe importante que costuma cair em prova. Antes da epiderme se destacar na putrefação, ocorrerá a formação de bolhas. Quem tiver com a apostila, pediria que pegasse, na página 38 da apostila, tem uma foto, que é essa foto aqui, Quem não tiver com a apostila não vai ver bem, porque a foto eu acabei imprimindo preto e branco, né? O local que eu imprimi não imprimia colorido, eu acabei imprimindo preto e branco. Mas quem baixou a apostila no site Saber Mais Direito, tem essa foto colorida, tá? Essa foto, ela foi tirada por mim mesmo. Eu estava de plantão na delegacia, certa feita, isso tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses no máximo. E fomos acionados pelo Corpo de Bombeiro e pela Polícia Militar, porque tinha ocorrido um encontro de cadáver. Era uma senhora que morava sozinha numa determinada região do Rio de Janeiro, dentro da minha circunscrição, e nós fomos acionados. Eu fui ao local de morte. Nós vamos ver hoje ainda, né, conceitos de morte súbita, morte suspeita, morte natural, morte violenta. Então, como aquela hipótese ali era, em tese, uma hipótese de morte suspeita é aquela que eu não sei se é natural ou violenta.
Morte violenta é aquela que se dá por suicídio, acidente ou crime. Saque. Suicídio, acidente ou crime. Morte violenta é aquela que se dá por suicídio, acidente ou crime. Saque. Suicídio, acidente ou crime. Então essa é a morte violenta. A morte que não é violenta é a morte natural. Morte natural, obviamente, é aquela que não é por suicídio, acidente ou crime, se dá por causas naturais da vida do próprio organismo, que em algum momento cessa a sua atividade. Essa é a morte natural. Então, a morte ela vai ser suspeita quando eu não souber se ela é natural ou violenta. Anote, isso eu ia falar depois, mas eu vou adiantar. Já vou adiantar porque isso é importante. Eu lembrei agora. Quem está anotando, fazendo caderno, anote. O que é morte natural? Morte natural é a morte que se dá por eventos próprios do organismo, que lá na sua organização fisiológica, em algum momento há a cessação da vida. Ah, André, por que nós não vivemos 300 anos? Não sei, a medicina não explica isso ainda. Ah, tem como nós vivemos 400 anos? Hoje não. Mas pode ser que um dia venha a ter. Espero que não esteja lá, porque deve ser uma merda viver nesse mundo 400 anos. 100 anos deve ser uma merda, quanto mais 400. Mas a morte natural é aquela que decorre de eventos próprios do organismo, fisiológicos do organismo. Essa é a morte natural. O que é morte violenta? Pergunta de prova oral. Morte violenta é aquela que se dá ou por suicídio, ou por acidente, ou por crime. Suicídio, acidente ou crime. Eu vejo algumas apostilas de medicina legal, e cuidado com isso, dizendo que morte violenta é aquela que se dá por suicídio, acidente ou homicídio. Não é isso. Ora, nem sempre o crime tem que ser homicídio. Pode ser um latrocínio, e a morte é violenta. Então é suicídio, acidente ou crime. Não é suicídio, acidente ou homicídio, como eu já li. Suicídio, acidente ou homicídio é uma espécie de crime. Eu preciso dizer isso para você. Estou para delegado. Então, se for por latrocínio, então não é morte violenta? Óbvio que é. Então, é o saque. Suicídio, acidente ou crime. Aí a morte natural é a morte que se dá por hipóteses fisiológicas de doença do próprio organismo, com a cessação da vida. E a morte violenta, suicídio, acidente ou crime. Tudo bem. Aí vem a pergunta de prova pegadinha. O que é morte suspeita? O que é morte suspeita? Aí ele vai botar assim, que morte suspeita é aquela em que a polícia, em que os órgãos de segurança, em que o perito legista, seja lá quem for, não consegue desvendar, até porque não é o perito que desvenda isso, é o delegado, mas de qualquer sorte, não consegue se saber se foi suicídio ou se foi homicídio. Ele se matou ou o mataram? Foi homicídio ou suicídio? Não sei. Então essa morte é suspeita. Porque eu não sei se é suicídio ou homicídio. Então a morte é suspeita. Marca certo ou errado? Errado. Isso é uma das principais questões pegadinhas de prova em medicina legal. Se eu não sei se a morte foi por suicídio ou por homicídio, a morte é violenta. Porque tanto o suicídio quanto o homicídio, o crime, são mortes violentas ou acidentes. Então não é isso que é morte suspeita. A morte é suspeita quando eu não sei se ela foi natural ou violenta. Se eu não sei se ela foi natural ou violenta, aí a morte é suspeita. Então, por exemplo, eu fui acionado pela polícia militar para ir a um local de crime. Local de crime? Será? Não sei. Não sei se é local de crime. Ora, foi um encontro de cadáver. Aquela senhora estava desaparecida por um determinado tempo, começou-se a sentir um cheiro pútrido, provavelmente em virtude da putrefação, dos gases que são expelidos da putrefação, o gás sulfídrico, e os vizinhos começaram a se incomodar. Chamaram a polícia. A polícia bateu a porta e ninguém respondia. A senhora desaparecida, só que ela estava num local, num sofá, em que o vizinho da casa do lado conseguia vê-la, e aí viu que ela estava morta. E aí não havia mais dúvida. Vai a polícia. Vai a polícia, chama o delegado. O delegado vai para lá com a sua equipe. Artigo 6º do Código de Processo Penal. Será que mataram aquela senhora? Será que ela se suicidou? Será que foi uma morte natural porque morava sozinha e tinha uma patologia que a acometia e que a levou a óbito? Não sei. Morte suspeita. Morte suspeita porque eu não sei se foi suicídio, acidente ou crime, ou se foi por causa de hipótese de morte natural. Então, como eu, delegado, não sabia se era suicídio, acidente ou crime, ou era uma hipótese de morte natural, era uma morte suspeita, eu tenho que ir ao local, artigo 6º do CPP. E eu fui ao local. Chegando lá, eu me deparei com essa cena. Obviamente, preservei o rosto, mas bati uma foto para
para as minhas aulas de medicina legal. Então note que essa foto ela é bastante elucidativa, quem tiver com ela colorida, inclusive é até melhor, porque você vai ver aí a presença, principalmente dos membros inferiores, de bolhas. De bolhas. Essas bolhas são bolhas feitas pela putrefação. Essas bolhas são feitas pela putrefação. Ora, e aí você tem que ter um cuidado, porque daí vem uma questão de prova. Não é só a putrefação que faz surgir a formação de bolhas. Nas queimaduras também há produção de bolhas. A queimadura vai ser uma aula para um outro periscope. Mas eu vou lembrar a você que a queimadura ela é dividida em fases. É a chamada classificação de Lucena, Hoffmann-Lucena. E uma das fases da queimadura, alguém já colocou aí, são as flictenas. São as flictenas. Então as flictenas ocorrem pela formação de bolhas, pelo extravasamento de líquido corporal que faz com que a pele, no que tange a sua epiderme, fique estufada com líquido. Então eu tenho um estufamento da epiderme com um líquido dentro, na queimadura, na segunda fase da queimadura de segundo grau, chamadas de flictenas, aquelas que você tem quando você vai à praia e você fica muito queimado, cheio de bolhas. Então eu tenho a primeira fase, o eritema, que é apenas a vermelhidão, a flictena, que é a segunda fase, que é a formação de bolhas. Essas bolhas estouram expondo a derme, é a chamada escarificação da derme, e se aquele fogo, e se aquele sólido incandescente continuar atuando ali, eu tenho a carbonização, que é a transformação em carvão. Então essas são as 4 fases da queimadura. Mas isso é uma aula para um outro periscope, tá? Por hora, eu só quero comparar a segunda fase das flictenas com as bolhas da putrefação. Como é que eu sei, e é isso que ele vai te perguntar na prova oral, como é que eu sei que aquela bolha foi formada por uma reação pós-mortem, é uma bolha oriunda dos gases da putrefação, dos líquidos putrefeitos do corpo, que ainda não arrebentaram, ou então é, na verdade, uma bolha oriunda de uma flictena que foi produzida pela ação do calor e que, obviamente, não levou à morte. O camarada está vivo. Você tem uma... Ele podia estar vivo quando a bolha foi formada e depois morreu. Como é que eu vou saber que aquela bolha foi formada em vida ou em morte? Eu tenho de analisar o conteúdo daquele líquido. Se no conteúdo daquele líquido houver uma grande quantidade de proteínas, é porque aquela é uma reação vital. Aquela bolha foi feita enquanto ele ainda estava vivo. E se daquele composto líquido não houver uma grande quantidade de proteínas, tiver uma pequena quantidade ou não tiver proteínas, aquela bolha foi feita por uma região pós-mortem oriunda da putrefação. E esse sinal tem um nome, alguém já colocou aí. É o sinal, é a reação de Chambert. É a reação de Chambert. Alguém coloca para mim aí, reação de Chambert. C-H-A-M-B-E-R-T. Reação de Chambert. Então a reação de Chambert, obrigado. A reação de Chambert é a reação que vai verificar se aquela bolha é uma bolha oriunda da putrefação ou é uma bolha oriunda de uma queimadura de segundo grau chamada de flictena. E como é que eu vislumbro isso? Analisando o conteúdo daquele líquido. Se o conteúdo daquele líquido, naquele conteúdo estiver presente proteína, é reação que foi feita em vida. E aquela bolha foi feita antes da morte. Reação de Chambert. Reação de Chambert positiva, aquela lesão foi feita em vida. Reação de Chambert negativa, aquela bolha é da putrefação. Tranquilo? Ó, vou mostrar aqui para vocês uma bolha já feita não em vida, mas uma bolha oriunda do processo de... Deixa eu inverter a câmera. Bolha de efizema pútrido. Não tem proteínas aqui, ó. Não tem proteínas. Se tivesse proteínas, seria da queimadura. Então isso é da fase efizematosa ou de gaseificação na putrefação. Isso aqui é um ponto na sua prova e talvez a sua aprovação no concurso para delegado. Tá certo? Beleza. Então nós vimos a fase coloração, a fase efizematosa ou de gaseificação. Terceira fase da putrefação,
terceira fase da putrefação é a chamada fase coliquativa, ou de coliquação, ou fase redutora. Então, fase coliquativa, fase redutora. Essa fase, ela é marcada pelo quê? Pela destruição das partes moles do corpo, dos tecidos moles do corpo. Então, ela é uma fase mais avançada, que já se instala com 2, 3 meses de morte. Então, se eu encontro um cadáver que está na fase coliquativa, a fase coliquativa é aquela, ou também chamada de redutora, como o Felipe colocou, é aquela em que as partes moles do corpo, elas começam a ser destruídas pelas bactérias. Na apostila, ela está na página 40. Na página 40. Ó, repare, quem tiver a apostila, aqui é uma foto, né? As partes moles, aquilo ali fica como se fosse uma massa amorfa, sem forma. Por quê? Porque eu já estou na destruição das partes moles. Então, nessa fase, na fase coliquativa, eu já não consigo mais identificar a fisionomia. Eu fico como uma massa, sem forma. É a fase coliquativa. É a fase coliquativa. E eu não tenho mais como fazer uma série de exames para identificar, porque o cadáver já está quase tudo destruído, ele já não tem mais forma. Eu não posso fazer, por exemplo, uma identificação pela pele, porque não tem mais pele. Eu tenho apenas um conjunto, uma massa sem forma, não tem mais epiderme, não tem mais derme. Eu não posso usar a técnica de desluvamento para retirar a epiderme e identificar pelas papilas dérmicas o cadáver. Então, várias técnicas de identificação nessa fase, com mais ou menos aí, 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, tá? Essa fase, ela se instala. E, obviamente, depois dessa fase, que é a fase da coliquação, eu vou ter a fase chamada de fase da esqueletização. Também está na apostila, deve estar na página 41. Então, a fase da esqueletização, obviamente o nome fala por si só, né? Eu vou já apresentar os ossos daquele corpo. Aqueles ossos começam a ficar expostos. Um cadáver começa a se esqueletizar, se ele estiver embalsamado, em torno de 1 a 2 anos. Em torno de 1 a 2 anos. Então, se for um cadáver sepulto, se for um cadáver embalsamado, se for um cadáver que estiver sido enterrado, sepultado, ele começa a esqueletizar de 1 a 2 anos, começa a surgir a fase de esqueletização. Por isso que os aluguéis, quando se aluga lá num cemitério, um local para você enterrar, né, quer dizer, quem quer que seja, esse aluguel é por mais ou menos 3 anos. Porque em 3 anos a fase de esqueletização já se completou. Ela se inicia de 1 a 2 anos após a fase coliquativa. É óbvio que eu estou falando aqui em condições normais de temperatura e pressão. Se o cadáver não for um cadáver insepulto, se for um cadáver insepulto que esteja exposto numa floresta, que esteja no meio aquoso, essa esqueletização ela pode ocorrer em 3, 4 dias, a depender da fauna cadavérica. Então a fauna cadavérica, ratos, animais silvestres, que de alguma forma vão retirar partes do cadáver e obviamente vão se alimentar daqueles restos mortais, daquelas substâncias orgânicas que compõem o corpo humano. E talvez com 1 semana, com 2 semanas, ele esteja completamente esqueletizado. Então quando se fala em 1 a 2 anos, está errado na apostila. Se tiver errado na apostila é porque alguém baixou as primeiras versões. Na primeira versão estava invertido, mas depois nós consertamos e botamos a sequência de fotos correta, tá? Se alguém tiver aí com a fase invertida, a coliquação na esqueletização, a esqueletização da coliquação é porque nós divulgamos e depois que eu vi que estava trocada as fotos, eu mandei para a edição e a edição trocou e eu então acabei consertando depois, tá certo? Muito bem, senhores, vamos em frente. Então nós vimos aí
as 4 fases. As 4 fases da putrefação. Então nós vimos mais um fenômeno cadavérico. Nós vimos a autólise, nós vimos a maceração e vimos a última fase, que foi a putrefação. Vamos agora começar a estudar o chamado como eu falei, os chamados fenômenos conservadores. Fenômenos conservadores. Alguém colocou alguma pergunta aí, né? Qual foi a pergunta que colocaram? Repete para mim. Na apostila tá errado? Deixa eu ver. Tá indicando o que na apostila? Bom, daqui a pouco a gente volta aqui. 3 semanas para quê? Felipe, eu tô sem apostila aqui. Essa parte tá tudo embaralhada. A apostila você baixa lá no site do Saber Mais Direito. Saber Mais Direito, tá? Bom, então, fenômenos conservadores. Primeiro fenômeno conservador é a mumificação. Mumificação. Ora, e um primeiro ponto importante para falar de mumificação é você lembrar que, apesar do fenômeno ser conservador, ele só se instala depois de iniciada a putrefação. Então, depois o cadáver ele começa a putrefação, e em algum momento essa putrefação para. Essa putrefação para por razões ambientais. E uma das hipóteses em que o cadáver fica conservado é através da mumificação. Ele mumifica. Só que para ele mumificar, algumas condições ambientais precisam ser favoráveis àquilo. E uma das condições que precisam estar presentes é um local quente, um local seco e muito arejado. Então, para que o cadáver mumifique, as condições ambientais devem ser favoráveis. Que condições são essas? Um local seco, um local quente e muito arejado. Porque isso vai fazer com que a proliferação das bactérias não ocorra. E aí a putrefação que estava em curso, ela é interrompida. Um local seco, quente e arejado. Obrigado, Felipe. Exatamente isso. E aí aquela mumificação se instala. Por quê? Porque as bactérias param no deserto, né? Seria um caso. Aquelas bactérias param de atuar, interrompendo o ciclo destrutivo. Interrompendo o ciclo destrutivo, o cadáver mumifica. É óbvio que a imagem dele não é semelhante àquela se o camarada estivesse vivo, mas as feições, o formato do rosto, você ainda consegue perceber. Então o que ele vai te perguntar na prova é: quais são as condições ambientais para a mumificação? Local quente, seco e arejado. E por que ela ocorre? Porque em virtude de uma condição climática ruim para a proliferação das bactérias, o processo de putrefação é interrompido. Então vou mostrar aqui para vocês um cadáver mumificado, né? Mumificado, tá aí, ó. Aqui, tá aí, repare. A mumificação, obviamente, desse lado, né? E ali alguém fazendo uma posição próxima, né? Você repare que eu consigo vislumbrar aqui, inclusive, partes da fisionomia. Isso se dá em virtude do ambiente seco, quente e arejado, fazendo com que se instale o processo de mumificação. Então esse é o primeiro fenômeno conservador do cadáver, a mumificação. E o segundo que eu queria falar com vocês hoje é a chamada adipoceira. Adipoceira. Então a adipoceira, adipo, né? Esse prefixo adipo significa gordura. E cera significa, obviamente, cera, né? Então adipoceira. Ou seja, o cadáver ele vai entrar numa reação química que vai ser produzida como se fosse uma cera, uma substância pastosa, como se fosse um sabão, que vai recobrir todo o corpo. E recobrindo o corpo vai impedir a sequência da putrefação. Isso vai se dar em ambientes úmidos,
pouco arejados e quentes. Normalmente em cadáveres sepultados em covas coletivas. Então, as condições ambientais para a formação da adipocera, também chamada de saponificação, ou seja, de sabão, ela vai se dar em locais úmidos, pouco arejados e quentes. E como é que ela se forma? Ora, as gorduras do corpo, os ácidos graxos que estão presentes no corpo, eles vão reagir com metais do solo. Então, as substâncias gordurosas do corpo, as gorduras, os ácidos graxos que formam o corpo, eles reagem com metais do solo. E dessa reação química surge uma substância pastosa, como se fosse um sabão, como se fosse uma cera, impedindo que a putrefação vá adiante, conservando o cadáver. Esse fenômeno se chama saponificação ou adipocera. Mas note, primeiro o cadáver entra em putrefação, depois ocorre esse fenômeno conservador do cadáver, chamado de saponificação e adipocera. A origem é a reação química entre gorduras e ácidos graxos do corpo que vão reagir com metais do solo, formando uma substância parecida com uma cera, com um sabão, conservando aquele corpo. É a chamada adipocera, ok? Tranquilo? Muito bem. Há um outro fenômeno que é a corificação, a plastinação, que eu não vou falar porque cai menos em prova. Vou deixar para que você estude aí diretamente nos livros, já que a ocorrência é menor e nós também já estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão. Quanto tempo a gente tem de transmissão? Alguém que possa colocar aí para mim? Acho que já passamos bastante de 1 hora, né? Então, senhores, eu vou por aqui finalizando, né? O objetivo era fazer uma análise dos fenômenos conservadores e destrutivos do cadáver. Nós vimos nos fenômenos destrutivos a autólise, a maceração e a putrefação. Nós vimos nos fenômenos conservadores a adipocera ou saponificação e vimos a mumificação. Vimos morte violenta, vimos morte natural, vimos morte suspeita. E para fechar, última dica, último pontinho aos 45 do segundo tempo. Caneta e papel na mão ainda, não vai embora, para a gente anotar um último conceito interessante, que é o conceito de morte súbita. Conceito de morte súbita. Então, o que é morte súbita? Quando ele te perguntar o que é morte súbita, você vai lembrar de 4 características. 4 características. 4. Então, a morte súbita, número 1, ela não pode ser violenta. Morte súbita. 1, 2, 3 e 4. Ela, 1, não pode ser violenta. Ok? Então, se ela não pode ser violenta, não pode ser suicídio, acidente ou crime. 1, não pode ser violenta. 2, ela tem que ser natural. Ela tem que se dar por causas naturais. Então, ela não pode ser violenta. 1. 2, ela tem que ser natural. 3, ela tem que ser uma morte inesperada. Inesperada. O camarada não tinha doença aparente, não estava hospitalizado, estava bem, jogando bola, brincando, se divertindo, morreu. Morreu em 1 semana, morreu em 3 segundos, morreu em 1 semana e meia, 2. Então, é aquela hipótese, toma um susto e morreu. Pô, mas não tinha nada. Então, a morte súbita, ela não pode ser violenta, logo ela tem que ser natural, ela tem que ser inesperada. E 4, ela pode ser tanto agônica quanto fulminante. Cuidado, morte súbita não é sinônimo de morte fulminante. Morte súbita, vou repetir, morte súbita não é sinônimo de morte fulminante. Então, morte fulminante, eu estou aqui falando com vocês e caio para o lado e morri. Um ataque cardíaco, um AVC, morri. Isso é uma morte fulminante. Morte agônica, eu fico agonizando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. Eu agonizei 1 semana. Então isso é morte agônica, que não se confunde com morte fulminante. Então a morte súbita, ela pode ser agônica ou fulminante, desde que ela seja inesperada, desde que ela seja natural, desde que ela não seja violenta.
Então, qual é o conceito de morte súbita? É aquela morte que não é violenta, logo ela é natural, ela tem que ser inesperada e pode ser súbita ou agônica. Conceito de morte súbita. Conceito de morte súbita. Então, para ser morte súbita, tem de passar por esses 4 caracteres. Senão, não é morte súbita. Ok? Tranquilo? Então, vimos o conceito de morte natural, vimos o conceito de morte violenta, vimos o conceito de morte suspeita, vimos o conceito de morte súbita. Tranquilo isso? E com isso, então, a gente fecha a nossa aula de hoje. Tá certo? Nós vimos em 2 periscopes, mais de 2 horas, tratologia forense. Falei dos principais pontos. É óbvio que o seu estudo não pode se restringir a um periscope. Não que o periscope não seja bom. É ótimo, é excelente a gente bater um papo sobre determinados temas. Mas isso não elide a sua necessidade de buscar o conhecimento nos livros. Buscar o conhecimento em um módulo de medicina legal. Eu estou lançando meu módulo de medicina legal lá no portal F3. Aqui a gente não consegue mostrar muitas imagens. Então, prejudica um pouco a compreensão. Mas aprofunde. Busque outras fontes de conhecimento. Só assim você vai poder ser aprovado nos concursos para delegado, principalmente para o Rio, onde a medicina legal cai com um grande nível de profundidade, tá certo? Congelamento não cai muito, mas o congelamento é uma forma de conservação do cadáver, porque as baixas temperaturas, na verdade, as bactérias não vão se proliferar, e não se proliferando, não haverá destruição, não se iniciará a putrefação. Mas o congelamento é bem simples de entender, não há grandes elucubrações sobre o congelamento, né? A crioscopia, né? Por quê? Porque é basicamente uma ação da temperatura impedindo a proliferação das bactérias, tranquilo? Por isso que não cai tanto porque é fácil, né? Eles gostam de cobrar aquilo que é mais complicado, como por exemplo a adipoceira, e é a que mais cai dos fenômenos conservadores, é a adipoceira, considerando que ela é mais complexa de se explicar. Tranquilo isso, senhores? Dúvidas? Então, obrigado. Semana agora que vai entrar, quarta-feira, salvo qualquer intempérie, mas quarta-feira, às 10 horas, periscope. Ponto da aula de quarta-feira. Lesões e mortes por ação térmica. Lesões e mortes por ação térmica. Então, eu tenho uma hipótese lá de ação do calor causando a morte, tá certo? A apostila deve estar disponível já a partir de amanhã da aula de quarta-feira, tranquilo? Então, senhores, obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, bons estudos e até quarta-feira. Fico esperando vocês. Valeu, galera, um abraço, beijo no coração, fui!